Oi, gente. Acredito que todos vocês se lembram desse caso trágico em que um bolsonarista invadiu uma festa de aniversário cuja temática era Lula, não é? E esse bolsonarista, depois de discutir com o aniversariante, voltou e cometeu esse crime monstruoso. Pois bem, agora ele foi condenado, né, por assassinar Marcelo Arruda, né, a 20 anos de prisão. Cabe ainda recurso, mas a condenação aconteceu e a tese da defesa do Jorge Guaranho foi completamente desmontada durante o julgamento, por isso me parece pouco provável que essa condenação seja revertida, né? Então temos finalmente um pouco de justiça e essa violência política extrema sendo ao menos reprimida na justiça. Mas não muda a tragédia terrível que aconteceu e também deve levar a gente a uma reflexão sobre os riscos, não é, de ideologias políticas levarem, né? E a extrema-direita tem uma tendência à violência, né? E aí eu quero falar um pouco sobre história, né? Desde do início do fascismo, do nazifascismo, todas essas correntes de extrema-direita, elas influenciam seres humanos à violência, né? Então, a violência é uma coisa que faz parte da história da humanidade desde sempre, mas a violência política, ela se torna mais comum, ela se torna mais banalizada, né? Talvez seja a banalidade do mal, como diria Hannah Arendt, né? Mas ela se torna mais banalizada na extrema-direita. Porque a extrema-direita tem um processo de desumanização dos seus adversários, né? Ela produz essa estratégia de tirar a humanidade daqueles que ela enfrenta. Ela diz que aqueles que ela enfrenta não são cidadãos de bem, né? São pessoas que são inimigos da nação. Então esse processo leva a esse tipo de coisa. E felizmente a justiça, pelo menos nesse momento, né, condenou esse bolsonarista. Ele foi sentenciado por homicídio duplamente qualificado por assassinar o petista em festa de aniversário no ano de 2022. O ex-policial penal Jorge Guaranho, né, foi condenado na quinta-feira a 20 anos de prisão pelo assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, em 9 de julho de 2022. A sentença proferida pelo Tribunal do Júri de Curitiba considera o crime como homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e perigo comum. Motivo torpe esse motivo assim, é quase uma coisa doentia, né? Porque ele nem conhecia o Marcelo Arruda, né? Ele simplesmente não pôde tolerar que o Marcelo Arruda não só era petista, mas estava fazendo uma festa com o tema do PT. E, enfim. A pena será cumprida inicialmente em regime fechado, mas cabe recurso. O crime ocorreu durante a festa de aniversário de 50 anos de Arruda, que tinha como tema o PT e o presidente Lula. Guaranho, que não conhecia a vítima, invadiu o local exaltando Jair Bolsonaro e, após a discussão, disparou contra Arruda. O crime chocou o Brasil à época e se tornou um símbolo da violência política da extrema-direita. Durante o julgamento, que se estendeu por 2 dias, Guaranho se recusou a responder pergunta do Ministério Público e classificou o assassinato como uma idiotice. É interessante a banalidade com que ele trata isso, né, como uma coisa... não foi uma idiotice. Uma vida foi destruída. Você destruiu uma vida por um motivo torpe, Guaranho. Você foi numa festa de aniversário em que as pessoas estavam comemorando o aniversário. E não bastasse a extrema falta de educação, de perturbar aquele local, voltou e cometeu um ato de violência extrema, um crime hediondo. Uma das piores coisas que um ser humano pode fazer foi o que você fez. E trata isso como idiotice. Não como uma pessoa que tem o mínimo de sentimentos, de ética, diria que cometeu uma coisa monstruosa, um erro pelo qual nunca vai conseguir se redimir.
Mas a questão, e esse trecho é importante, é porque pessoas que chegam a esse ponto de fanatismo, de transformação pela ideologia, o software que está rodando na cabeça delas, essa ideologia de extrema-direita nesse nível, elas não conseguem compreender a magnitude e a gravidade do que realizaram, né? Ele afirmou que foi para a festa para uma brincadeira. Engraçado como esse povo sempre diz que está brincando, né? E que assassinou o petista em legítima defesa. Mentira! Não foi legítima defesa. Ele saiu, pegou uma arma, voltou e atirou. Ele poderia ter ido para casa depois da falta de educação, mas não. Não fez isso não. Ele voltou depois. Foi uma fatalidade de ser homicida? Não. Foi um ato torpe e planejado, porque ele foi, pegou a arma, voltou para fazer isso. Em seu depoimento, foi desmontada, né, a estratégia de sua defesa ao afirmar que se lembrava do dia do crime, contradizendo a alegação de amnésia pós-trauma sustentada por seus advogados. Os advogados tentaram inventar uma história de que ele teria tido amnésia, né, que ele teria esquecido o que aconteceu, que ele não saberia os detalhes, provavelmente tentando ocultar o fato que tem um elemento planejado. Porque, repare, pessoas discutirem, terem discussões acaloradas, é uma coisa que pode acontecer, né? Você dizer para alguém, numa discussão acalorada, um monte de impropérios e a pessoa devolver. Mas quando você sai, vai pegar a arma, volta, né? E não vai embora, né? Ele poderia ter ido embora. Ele foi lá pegar e voltou. Isso mostra que ele planejou o ato. Não planejou com muita antecedência, mas planejou naquele momento. Ele planejou. Ele foi pregar a arma para matar a pessoa com quem estava discutindo. Tem um elemento aí não foi um planejamento assim de semanas, mas teve aquele momento ali. É uma coisa realmente monstruosa. Felizmente a justiça o condenou. Espero que a condenação seja mantida em regime fechado e que a gente comece a evoluir para além desse tipo de violência, né? Para que as pessoas comecem cada vez mais a perceber que política, nós podemos divergir, nós podemos ter ideias diferentes, sem sombra de dúvida, mas não devemos engajar em violência. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um pix para andretj@terra.com.br. Um abração e até o próximo vídeo.